Oi, oi, pessoal! Bom, hoje nós vamos identificar um pouco dos rótulos de laboratório. E a gente vai ver como o conteúdo da última aula, que falava sobre soluto, solvente e solução, vai ser aplicado na prática, tá? Então, imagine que você chega no laboratório e dentro do laboratório você vê um frasco e nesse frasco está escrito HCl-AQ 9 gramas por litro. O que será que significa isso? Bom, o aqui significa aquoso. O que é falar que uma solução está de forma aquosa? Significa falar que ela está dissolvida em água. Então, toda vez que você ver o termo aqui, significa que aquele material ele foi dissolvido em água. O HCl é a substância que foi dissolvida. Então, o HCl é quem foi dissolvido em água, ok? Então, o HCl aqui é quem foi dissolvido, certinho? Opa. Dissolvido. Tá, e o que significa esse 9Gl? Esse 9Gl significa a concentração dessa solução. Então, esse 9Gl significa a concentração dessa solução. Concentração da solução. Bom, vou fazer algumas perguntas e eu quero ver se vocês conseguem responder para mim. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, tenta responder e depois despausa para ver se você respondeu certo, tá? Então, qual é o solvente dessa solução? Qual é o solvente dessa solução? Bom, isso mesmo. Como ela está na forma aquosa, o solvente é a água. Então, foi na água aonde foi dissolvido, certo? Bom, e vamos lá. Se o solvente é água, qual é o soluto dessa solução? Muito bem. O soluto vai ser o HCl, também conhecido como ácido clorídrico. Ele vai ser o soluto dessa solução. Então, é ele que foi dissolvido em água. Bom, mas vamos lá, mais uma pergunta, hein? Quanto há de soluto em cada 1 litro dessa solução? Então, quanto há de soluto em 1 litro dessa solução? Bom, se aqui está falando que é 9 gramas por litro, né? 9 gramas por litro, eu posso abrir essa unidade e falar que para cada 1 litro eu tenho o quê? 9 gramas. Então, eu posso afirmar que nessa solução eu tenho 9 gramas de soluto dissolvido em 1 litro de solução. Bom, quantos miligramas, então, de soluto há em 1 ml de solução? Então, se eu pegasse apenas 1 ml. Bom, e a pergunta mais importante para a gente que está se preparando para ser cientista é: como eu posso preparar essa solução? Então, como essa solução pode ter sido preparada, certo? Então, essa vai ser a nossa pergunta da aula. Bom, qual o instrumento que a gente usa para preparar uma solução em laboratório? Né? Como nós vimos lá no nosso primeiro módulo, o melhor instrumento é usar um balão volumétrico, certo? Além disso, vai ser necessário que a gente pegue uma balança para medir a massa do nosso soluto. Então, a gente usaria uma balança, né? Uma balança analítica. Nessa balança analítica, a gente pesaria 9 gramas do soluto
E posteriormente, a gente iria pegar um balão volumétrico de 1 litro, porque eu quero a solução de 1 litro, então um balão volumétrico de 1 litro. Colocaria as 9 gramas de soluto dentro do balão e completaria com água até a marca de 1 litro dentro do recipiente. Então, colocaria o soluto dentro do balão e completaria com água até 1 litro, ok? E aí, a gente conseguiria fazer a nossa solução. Observe que deve-se colocar o soluto com cuidado dentro do balão volumétrico e despejar um pouquinho de água, fazer a primeira dissolução e depois completar com o resto de água até 1 litro. Essa seria a forma prática mais rápida de se produzir essa solução em laboratório. Tá, mas e se eu não tivesse a concentração, se eu quisesse fazer do início? E esse é o tema da aula de hoje. Vamos lá? Então, como determinar a concentração de uma solução se ela não for dada? Então, para isso, nós precisamos conhecer o conceito de concentração comum, ok? E o que é a concentração comum? Concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução. Então, se eu tiver a massa do soluto e tiver o volume da solução, eu consigo achar a concentração comum daquele objeto. Então, vamos ver um exemplo de exercício de como isso pode ser aplicado na prática. Olhe esse exemplo. Evapore-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução. Então, o solvente dessa solução é de 250 ml. Então, nós podemos escrever que o volume da solução é igual a 250 ml, certo? Então, eu tenho aqui que o volume da solução é igual a 250 ml. Aquosa. Bom, se é aquosa, então já sei que o meu solvente é água, né? De MgCl2. Então, esse MgCl2 vai ser o nosso soluto. E o exercício informa a concentração. Então, ele fala que a concentração é de 8 gramas por litro. E o exercício quer saber quantas gramas de MgCl2 são obtidos. O que são gramas de MgCl2? É justamente a massa do soluto. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que para colocar na fórmula, as unidades de medida têm que ser iguais. Então, ele perguntou em gramas. Como a unidade da concentração está em gramas, quer dizer que a nossa massa vai sair em gramas também. Só que aqui, ele deu uma concentração em litros e o nosso volume está em ml. Então, é sempre importante transformar primeiro para litros, ok? E como é que a gente transforma 250 ml para litros? A gente divide por 1000, porque um litro tem 1000 ml. Isso dá 0,25 litros. Então, não esqueça de fazer a transformação antes de colocar no cálculo. Feito isso, o que a gente vai observar aqui? Que a fórmula da concentração é a massa do soluto sobre o volume do solvente. Você pode substituir de forma direta, não precisa se preocupar, é só lembrar que depois você multiplica cruzado. Então, no lugar do C de concentração, a gente vai colocar 8 igual a M de massa do soluto vai ficar, porque a gente quer achar a massa do soluto, e embaixo nós vamos colocar o volume, que é 0,25 litros, ok? Como é que eu resolvo isso, professora? É só você multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, a massa do soluto vai multiplicar ninguém. Então, ela vem para o lado de cá. Então, a gente fica com massa do soluto do lado de cá. Igual a 8 vezes o 0,25. Então, 8 vezes 0,25 é igual a 2.
Lembra que se eu tenho litros que cancelou com litros, a minha resposta está em gramas, que é justamente o que o exercício pede. Então, eu posso falar que, nesse caso, a massa do soluto foi de 2 gramas. Então, se eu colocasse 2 gramas de MgCl2 e colocasse 250 ml de água até que dissolvesse tudo, eu teria, né, uma concentração de 8 gramas por litro. Vamos fazer um outro exemplo para ficar bem fixado e vocês poderem ir fazer os exercícios. Uma solução foi preparada adicionando-se 4 gramas de NaOH. Então, a gente tem aí uma massa do soluto igual a 4 gramas, em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, ele já deu o volume da solução, que é igual a 400 ml. Calcule a concentração. Então, essa é mais fácil ainda. É só a gente pegar a fórmula, mas ele quer a concentração em litros. Então, novamente, a gente tem que fazer a transformação aqui. Então, a gente vai dividir 400 por 1.000. Professora, eu sempre tenho que dividir 400 por 1.000? Bom, depende das unidades de medida. Se ele quiser em litros e o seu dado for em ml, sim, você terá que fazer. E a gente fica com 0,4 litros. Gente, lembrando que aqui eu tô colocando um sinal de dividir, tá? Ficou horrível. Porque senão fica parecendo que é um menos, né? E não é, é um sinal de divisão, tá? Então, só para lembrar que aqui é um sinal de divisão. Bom, e agora é só a gente substituir na fórmula. Nós temos os dois dados. Fácil, fácil, é só dividir um pelo outro. Então, vamos lá. A gente tem que a massa do soluto é igual a 4 e o volume é igual a 0,4. Então, eu vou ficar com 4 dividido por 0,4 e isso dá um total de... Isso mesmo, 10. Então, a concentração é igual a 10 gramas por litro. Bem facinho também essa questão. Vou passar um videozinho agora mostrando um pouco de uma animaçãozinha de como é que as soluções, né, elas existem. E aí vocês podem ir fazer os exercícios do Forms abaixo. Um grande beijo da tia Nelly e até a nossa próxima aula em EAD. Tchau, tchau!